Ninguém quer viver como um estoico. Ah, vocês acham muito bonitinho ser estoico, vocês acham muito legal ser estoico, mas ninguém quer viver como um estoico. Então os estoicos, eles são uma inspiração, mas ninguém quer imitar um estoico. Olá, meus amigos, tudo bem? Professor Fábio Blanco por aqui. Obrigado pela presença de vocês e sejam bem-vindos a mais uma reflexão em filosofia integral. E hoje, mais uma vez, eu quero falar com vocês sobre o estoicismo. Se vocês forem numa outra aula que eu falo sobre estoicismo, eu explico as circunstâncias do surgimento desse movimento estoico. E as circunstâncias, elas se referem principalmente ao momento em que o mundo helênico ali sofreu uma grande ruptura com a morte do Alexandre o Grande, e aí as cidades-estado elas se dividiram, e politicamente e socialmente as pessoas naquele tempo elas estavam se sentindo um tanto perdidas. Elas não sabiam muito bem para onde olhar, né? Quais perspectivas ter. Olha que interessante a situação, que às vezes é parecido com o que nós sentimos, né, hoje em dia. Por isso o paralelo que a gente sempre faz. Naquele momento, tudo aquilo que era tradicional, tudo aquilo que era consolidado na sociedade grega, estava sendo colocado em questão. Ou seja, todas as certezas, toda a segurança do mundo helênico, naquele momento estava sofrendo um abalo. E isso certamente leva as pessoas a olhar para o mundo social e político e se perguntar, pô, será que eu posso confiar nisso aí? E qual é o grande movimento que se faz quando a gente perde a confiança no mundo político, no mundo social? É voltar-se para dentro de si, é voltar-se para as suas preocupações mais internas. É como se dissesse assim, já que o mundo aí fora não me dá segurança, eu vou buscar eu mesmo a segurança em mim. Então era isso que estava acontecendo naquele momento, por volta do século 3, 4 a.C. ali. Se a gente for pensar hoje, a gente vê também isso, né? Há grandes momentos de grande euforia política e logo depois vem um momento que parece que abaixa um pouquinho a adrenalina do pessoal e muita gente até se afasta da discussão política e da preocupação política para se preocupar com a própria vida interior, porque viu que essa preocupação política levou a mais problemas do que soluções. Então esse é o contexto do surgimento do estoicismo, eu falo um pouquinho disso em outra aula, mas hoje em dia eu vou falar uma coisa para vocês. Querem saber alguma coisa, perguntem para o ChatGPT. Como surgiu o estoicismo? Ele vai dizer tudo direitinho para vocês. O papel de nós seres humanos, a partir de agora, não é dar informações, mas é refletir sobre elas. E é isso que eu vou fazer hoje. E a gente pode dizer que hoje em dia, até por essas circunstâncias similares, o estoicismo está na moda. Ele sempre está na moda de alguma maneira, mas ele parece que está revigorado, ele volta, as pessoas estão revisitando o estoicismo mais uma vez, né? Só que essa revisita ao estoicismo não se dá considerando o estoicismo como ele se apresentou ao mundo lá atrás, mas o estoicismo que as pessoas revisitam e revivem é, na verdade, um estoicismo adaptado aos nossos tempos. Não é a mesma coisa. As pessoas tomam os estoicos como modelos de comportamento. Isso é muito importante. Vocês entenderem. O grande mote, o grande ponto que atrai a atenção das pessoas para o estoicismo é o modelo de comportamento. Porque o estoicismo traz para as pessoas um modelo de comportamento que elas acham interessante. Então as pessoas tomam os estoicos como esse modelo de comportamento, mas aí é que está a questão.
Ninguém quer viver como um estoico. Ah, vocês acham muito bonitinho ser estoico, vocês acham muito legal ser estoico, mas ninguém quer viver como um estoico. Então os estoicos, eles são uma inspiração, mas ninguém quer imitar um estoico. Essa é a verdade. Mas eles são a inspiração. E o que as pessoas estão revisitando nos estoicos é esse modelo que eles acham interessante. Até porque, gente, é o seguinte, todos nós sentimos na nossa vida uma grande pressão. Nossa vida é uma vida de pressão. Correria, responsabilidades, compromissos, problemas e tudo aquilo. E todas as incertezas típicas do nosso tempo. Também como eles tinham naquele tempo deles lá. E claro que toda essa pressão e toda essa dinâmica da nossa vida faz a gente, de alguma maneira, sentir que está perdendo um pouco o controle da vida. Quantas vezes nós não passamos por essa vida e parece que as coisas estão saindo do nosso controle, pô. Meu trabalho sai do controle, meus filhos saem do controle, minhas perspectivas, meus relacionamentos saem do controle. Parece que as coisas não entram nos eixos, minhas contas saem do controle. Isso é uma sensação muito comum. E é nesse momento, quando as pessoas sentem que estão perdendo o controle, que elas começam a buscar algo que lhes prometa ajudar a retomar esse controle na vida, certo? Bom, sempre se fez isso por meio da religião. As pessoas sempre buscaram um certo controle na vida por meio da religião. Mas a religião, na verdade, ela acaba prometendo mais uma felicidade futura do que presente. E por mais que as igrejas mais modernas, né, com um discurso mais típico do nosso tempo atual, prometam bênçãos neste tempo presente, ainda é muito da religião a promessa do futuro. E as pessoas querem tomar o controle hoje. E existe uma coisa que chama muita atenção. Se elas puderem ser as donas desse controle, ou seja, na religião, elas dependem de Deus. Quer dizer, você não está totalmente no controle, né? Você tem que pedir para Deus fazer alguma coisa por você. Então, se elas puderem ter alguma coisa que elas possam ter o controle disso, quer dizer, eu quero retomar a minha vida, mas eu quero eu controlar. É muito melhor, é muito mais seguro, é muito mais tranquilo, eu sei o que esperar. E é nesse ponto que eles vão buscar e encontrar isso no estoicismo. Porque isso eu falei na outra aula, né? Uma característica do estoicismo é esse individualismo. É você tomar as rédeas da sua vida, você tomar o controle da sua vida e falar, eu não vou me abalar. E eu não vou me abalar porque eu tenho algumas técnicas que eu aplico que vão me dar esse controle. Então as pessoas encontram isso no estoicismo. Esses ensinamentos que colocam esse autodomínio no centro do comportamento humano. Então o que as pessoas pensam? Pô, é isso aí que eu quero, pô. É exatamente isso que eu quero. O que esses caras estão falando é exatamente isso que eu quero. Eu quero ter esse domínio de mim mesmo. Eu quero ter esse autocontrole. Minha vida, eu estou sentindo minha vida muito perdida. Eu não estou conseguindo produzir. Eu não estou conseguindo desempenhar. Eu não estou conseguindo performar. Eu não estou conseguindo cumprir com as minhas obrigações. Então é isso que eu quero. Eu quero ter esse autodomínio que esses caras aí prometem. Prometem. Só que eles querem o autodomínio prometido pelos estoicos, que é muito legal. Eles buscam isso, eles acham muito interessante. Só que eles pegam a ideia geral do estoicismo, né? A ideia geral, é bom ter autodomínio, ninguém vai negar isso. O próprio cristianismo e outras religiões pregam isso também. Então ninguém nega isso. Só que o difícil é agir como os estoicos. A gente pode achar bonito o que os estoicos falam, mas dificilmente vamos colocar em prática aquilo que os estoicos dizem que era para ser colocado em prática e, na maioria das vezes, eles mesmos colocavam em prática. Então tá entendendo onde tá o problema?
A gente sempre tem que tomar muito cuidado com esses revivals, né, de ideias antigas, são muito legais, mas a gente tem que se perguntar, isso cabe para o nosso mundo? Você vai fazer realmente? Ou você está apenas tirando ali só aquilo que você acha interessante, bonitinho, inspirador, mas não é exatamente aquilo que os caras estão falando. E no caso aí dos estoicos, o autodomínio, essa questão de controlar-se a si mesmo, é um ponto claro dessa diferença, né? Porque para os estoicos, o autodomínio era algo pressuposto. O que eu quero dizer com isso? O autodomínio era parte da virtude que eles buscavam. Eles buscavam o autodomínio. O autodomínio era parte do processo virtuoso do estoico. E hoje, quando as pessoas normalmente pensam no autodomínio, o autodomínio não é visto tanto como virtude e mais como um instrumento. As pessoas pensam assim, eu preciso ter controle da minha vida para fazer alguma coisa. Eu preciso desempenhar melhor na minha vida, mas minha vida está uma confusão. Então eu preciso ter autodomínio aqui, preciso aprender a me dominar para poder desempenhar. Algo muito parecido acontece, por exemplo, com a meditação, né? A meditação, para a maioria das pessoas, está longe de ser uma preparação para o transcendente, esse tipo de coisa. A meditação, ela se tornou algo instrumental. Eu vou meditar logo de manhã para poder trabalhar bem durante o dia, entendeu? A meditação é o que me ajuda a trabalhar, a desempenhar, a viver melhor a minha vida. Tá entendendo? E é assim que a gente revisita os temas antigos muitas vezes. E no caso do estoicismo, na questão do autodomínio estoico, é mais ou menos isso que acontece. Então, diferente dos nossos contemporâneos, que querem dominar a si mesmo para ter um melhor desempenho, os estoicos, eles pressupunham o autodomínio como parte do processo da virtude. O autodomínio não era instrumental apenas. O autodomínio era ser. Era ser, fazia parte do ser. Algo que você tinha de ter. Porque assim, para vocês entenderem, esse autodomínio estoico era, na verdade, um processo para se alcançar uma coisa que eles chamavam de apatia, ou apateia em grego. Já ouviram falar em apatia? O que é essa apatia estoica? É isso que eles buscavam, apatia. Já é uma palavra que já não combina muito com o nosso tempo, né? Se bem que a apatia estoica não tem nada a ver com aquela indiferença, como a gente está acostumado a falar essa expressão. Mas eles estavam buscando uma apatia. E o que era essa apatia? Era o alcance de um estado de espírito no qual a pessoa já não é mais perturbada pelas paixões. Olha que bonito isso. Você chega num ponto que as suas paixões, os seus afetos, as suas emoções não te dominam mais. Mas não é só não dominam, veja bem. Não é como, por exemplo, o cristianismo ensinou, domine suas paixões para você não pecar, né? Então toma cuidado, faça tudo com ponderação. Os estoicos não tinham essa de ponderação. Era o domínio absoluto que se buscava. O domínio absoluto das paixões, das emoções, das sensações. Para quê? Para se encontrar esse estado de apatia. O que é esse estado de apatia? É o momento que você alcança que as emoções já não conseguem fazer diferença em você. Emoções boas e ruins, não só as ruins, tá? Não é só assim, não vou mais ficar nervoso, não vou mais ficar irado. Não, é também, não vou mais ficar alegrinho. Por isso que é apatia. Muita gente, quando vai falar sobre o estoicismo, às vezes escreve, não é bem isso. Não, é bem isso sim. Qualquer coisa diferente disso é uma adaptação para os nossos tempos. Mas o que os estoicos propunham era isso, autodomínio, que fazia parte desse processo
de autocontrole para se alcançar o estado de apatia. Para sim alcançar esse estado de apatia. Então veja bem, o autocontrole fazia parte do processo. Eles não estão tentando dominar a si mesmos para desempenharem durante o dia. Não, eles dominavam a si mesmo, porque dominar a si mesmo fazia parte da virtude de domínio dessas paixões e de praticamente anulação dos efeitos das paixões em si. Então, quando você pratica esse autocontrole, você domina as paixões. Dominar, aqui no caso, significa não permitir que elas tenham qualquer efeito sobre a pessoa. Então, quando a gente fala de controle das paixões, o que nós estamos falando? Simplesmente, do autodomínio tornado hábito. Você se habitua a se autocontrolar, a se autodominar, a ponto se torna um hábito, a ponto das paixões não fazerem mais efeito em você. Então é isso que eles estavam propondo. Esse é o autocontrole, é o autodomínio estoico. Essa é a propositura estoica. Então, se nós formos falar de um objetivo final, não era algo além do autodomínio. Você não praticava o autodomínio para alcançar alguma coisa fora. Não. O objetivo do autodomínio era um efeito natural dele, estava ali intrincado com ele, que é essa liberdade que esse autodomínio oferece. Porque a partir do momento que você se domina, que você não permite com esse autocontrole que as paixões lhe afetem, então, nesse momento, você passa a ser uma pessoa livre. Livre porque você não está mais sujeito aos efeitos de algo que está fora de você. Porque esse é o ponto crucial do estoicismo. Você não pode, você quer ser feliz, você não pode permitir com que nada que esteja fora de você lhe afete. Nada. Nem bom nem ruim, aí que é a questão. E nós somos, assim, a primeira coisa que nos afeta nessa vida são as nossas emoções, são os nossos afetos, são as nossas paixões. Então é a primeira coisa que nós temos que dominar. Então veja, é isso que eu quero mostrar para vocês. O autodomínio estoico, ele está ligado diretamente a esse hábito de não permitir com que as coisas nos afetem. Para quê? Aí a pergunta típica do contemporâneo, para que isso? Qual é o objetivo? Não, o objetivo é esse é o próprio objetivo. Autodominar-se é o objetivo, autocontrolar-se é o objetivo. Então quando eu falo que os nossos contemporâneos, trazem um estoicismo adaptado, é isso. Porque ninguém quer viver assim. Será que alguém hoje quer viver nesse estado de apatia? Não ter paixões, não ter emoções. Não é não ter, né? Nem eles falavam não ter, mas assim, não ser mais afetado por as emoções, apesar de tê-las, a ponto de praticamente já não mais senti-las, né? Elas já não têm mais efeito. Será que alguém hoje quer viver assim? Alguém hoje busca isso? Essas pessoas que falam do estoicismo, elas já estão procurando isso? Não estão, né? Então toda essa revisitação do estoicismo hoje em dia é um pouquinho, né, a gente vai percebendo que é um pouquinho forçado quando não contextualizado, né? Se você contextualizar, explicar, olha, temos uma inspiração ali bonitinha nos estoicos, eu acho legal. Eu acho muita coisa boa no estoicismo. Mas eu tenho que contextualizar, eu tenho que adaptar e tenho que ser claro nessa adaptação. Hoje em dia ninguém quer atingir esse estado de supressão das paixões, isso é óbvio. Ainda mais num mundo tão cheio de estímulos e possibilidades prazerosas como o nosso, ninguém quer abrir mão disso para viver uma vida em que nada disso lhe afeta. Será que alguém quer? Por exemplo, eu tenho uma grande alegria de sair com os meus amigos para conversar, rir, se divertir. Ah, não.
eu não posso, né? Isso não pode me afetar. Eu não posso depender disso para ser feliz. Eu não posso tomar uma cerveja porque eu estou esperando que isso me faça feliz. Essas coisas todas. Ah, mas os estoicos diziam que você pode fazer tudo isso desde que isso não te afete. Gente, mas não é real isso. Nós, nesse mundo hiperestimulador, nós buscamos sim satisfação nessas coisas e as usamos sim para aliviar um pouquinho, às vezes, as nossas angústias e para sentirmos prazer, sim. E se tirarem isso de nós, nós nos sentimos menos felizes, sim. Vamos ser honestos? Tire todos os seus prazeres. Pense a sua vida. Sem bebida, sem comida gostosa, sem sexo, sem filmezinho, sem conversa com os amigos, sem futebol, sem os prazeres da vida. Como é que seria a sua vida? Imagina você, mesmo que faça tudo isso, não sinta nenhum prazer com isso e não se importe com isso. Isso aí não lhe traga nenhuma sensação. E aí? É isso que vocês querem? Não é. Não é o que eu quero. Eu não quero ser um estoico. Eu estou sendo sincero. Talvez devesse querer. Talvez o ideal seria viver como os estoicos propõem, mas eu não quero viver como os estoicos. No meu mundo atual, não cabe, não dá. E nós precisamos ser honestos quanto a isso, senão a gente está vendendo uma coisa equivocada. Ah, mas eles não eram tão radicais assim. Eram sim. Claro que eram. A linguagem deles é muito clara quanto a isso. Muito clara. É uma linguagem muito clara. É necessário suprimir as paixões, os efeitos das emoções. Suprima. O estado de apatia era um hábito a tal ponto de autocontrole que você já não sente mais os prazeres, nem sente qualquer tipo de sensação quanto a isso. Tanto as negativas, quando a gente fala das negativas é maravilhoso, mas também as positivas. E é isso que eles propunham pra gente. Então, gente, a gente sempre tem que ter em mente que todo o revisionamento do estoicismo ou de qualquer outra ideia antiga que nós fazemos para os nossos dias atuais sempre vai ser um tipo de adaptação. Nenhum de nós é estoico, nenhum de nós é epicurista, nenhum de nós pensa como ele. Nossa vida não é igual a deles. Nunca é. Nós apenas tomamos a ideia geral deles, dos ensinamentos deles e adaptamos para os nossos dias. E isso serve também para as ideias religiosas, que às vezes também se perde isso. O cara tem lá, por exemplo, um monge medieval como seu modelo, e ele acha que ele vai viver aqui igual. Ele não acha, né? Ele pretende só. E ele fica propagando que tem que viver igual um monge medieval. Mas não dá, a nossa vida é muito diferente. Nossa vida tem estímulos diferentes, tem formas diferentes de atuação, tem necessidades diferentes também. Então nós não vamos ser iguais nunca, 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 nunca. Então o máximo que eu posso fazer é pegar as ideias, por exemplo, dos medievais, entendê-las e adaptá-las ao meu tempo. Os religiosos não gostam muito desse papo. Eu até entendo, porque a religião ela tem a necessidade da permanência, né? Mas isso aí é fato. Se você não pensa assim, se você não vive isso, sabe o que acontece? Você acaba vivendo uma ilusão, uma falsidade. Então lembre o seguinte, o autodomínio que os estoicos propagaram nos é muito útil, na verdade. Só que a gente sempre tem que lembrar que nós usamos, diferente deles, nós usamos esse processo de autodomínio como uma ferramenta, não como objetivo, tá? Não como objetivo. O estoicismo
Ele pode ser um modelo inspirador, mas ele nunca vai ser um arquétipo, um arquétipo para nós imitarmos. É impossível, porque a época dos estoicos é muito diferente da nossa. O que nós olhamos mais para os estoicos é como eles se preocuparam com o autodomínio, com o autocontrole, com não deixar com que as paixões os afetassem. Isso é a grande lição que eles nos dão. Principalmente nós, que muitas vezes nos deixamos levar por esses estímulos da nossa vida, de maneira inconsciente, somos levados nesse mar estimulante e cometemos um monte de erro por causa disso. Então a gente tem nos estoicos pelo menos uma inspiração para falar, não, acho que a gente tem que dar uma ajustada nisso, tá? Não vou ser como os estoicos, não vou conseguir, nem pretendo ser como eles, mas eu posso me inspirar neles e falar, pô, eu consigo me controlar de alguma maneira, né? Eu preciso criar um hábito de autocontrole, porque isso vai ser bom para mim em diversos aspectos. Então, é isso que nós devemos olhar, e é dessa maneira que nós devemos observar não só as lições estoicas, mas todas as lições antigas que nós estudamos e aprendemos por aí.